forma bem clara, de uma forma que você possa compreender melhor essas brincadeiras que a gente faz aqui no perfil, os memes que a gente posta, enfim. Então vamos lá, bora interagir, bora brincar um pouquinho. Tá aqui o Enneagrama, tá? Esse é o Enneagrama das personalidades, segundo Gurdjieff. Tá? O Enneagrama é uma ferramenta centenária, milenar, tem mais de 2000 anos, mas aqui está o mapa do Enneagrama. E aí eu falo para vocês mapa porque Enneagrama é mais do que simplesmente a gente dizer assim, eu tenho um tronco tal e galhos assim, porque existem diferenças a respeito da metodologia adotada pelas escolas, tá? Eu também cursei Enneagrama pelo Enneagrama, meu primeiro curso foi pelo Enneagrama, aliás é uma ótima escola, tá? Se você fez Enneagrama pelo Enneagrama, escolheu um ótimo instituto, mas depois eu fui me aprofundando, tá? Fiz alguns cursos, fiz umas formações muito fantásticas com o Marco Meda, tá? A nível de Enneagrama adoro o Meda, meu amigaço, e aí teve algumas coisas que foram me chamando muita atenção. E eu também trabalho a questão do Enneagrama e a questão das personalidades, não só na escola das personalidades, que é uma das atividades que eu desenvolvo, mas nos meus negócios no dia a dia, tá? E no decorrer dos dias eu vou começar a postar mais coisas a respeito também daquilo que eu faço, além da escola das personalidades, tá? A minha vida como um tipo 3, vocês devem imaginar, quem conhece um pouco ou quem é personalidade 3, sabe que tem umas coisas assim do 3 que muda, faz muitas mudanças, às vezes começa um trabalho novo, enfim, tem mudanças de carreiras e faz parte da minha personalidade também, né? Até que eu pudesse perceber e conhecer um pouquinho melhor sobre a minha personalidade, mas eu não vou dar um de tipo 3 hoje, que fica só falando sobre si, e a gente vai falar sobre Enneagrama e as personalidades, mas eu queria só fazer um link aqui para trazer para vocês um pouquinho da ideia do porquê é que eu diria para vocês assim, que não é que é melhor, mas é mais produtivo, é mais efetivo o uso do Enneagrama quando a gente olha nesse molde, tá? Então, para quem não conhece ainda o Enneagrama, ou para quem conhece o Enneagrama de uma forma diferente, como símbolo, como árvore, seja lá como for, nós temos aqui o Enneagrama de Gurdjieff, tá? E ele é formado por um círculo, tá? Percebam? Tem uma linha ao redor do Enneagrama, que é a lei do 1, tá? Que ela vai nos dizer o seguinte, que de alguma forma, você como personalidade, aí onde você está, e eu aqui onde eu estou, nós nos conectamos de alguma forma. Que nós podemos circular através das personalidades, ou que nós podemos circular, então nós somos parte de um todo. Nós somos uma parte do todo. Essa é a lei do 1. Nós temos um triângulo aqui no meio, percebam, tá? Esse triângulo, e esse triângulo ele representa a lei do 3, tá? A lei do 3, ela vem nos trazer uma ideia de equilíbrio, porque a gente se perde muito nesse universo hoje em dia, a questão da dualidade. É como se existisse certo e errado, justo e injusto, positivo e negativo só, e que não existisse uma força que neutraliza, tá? Então a lei do 3, ela vem para nos trazer uma ideia de equilíbrio, tá? 2 pesos, não. Existe equilíbrio, mas existe um ponto que liga esses outros dois para que gere esse equilíbrio. E a Hexade, tá? A lei do 7. E aqui eu queria deixar uma mensagem bem legal. A lei do 7, ela vem trazer uma ideia, além de todas as questões que vocês vão estudar, se vocês forem fazer um curso de Enneagrama com a gente ou com qualquer outra escola, vocês vão perceber que o 7 tem uma lei, tá? Que se você dividir qualquer número, se você dividir 9 por 7, se você dividir 8 por 7, a menos o 7 pelo 7, ele vai dar uma combinação numérica que dá sempre o mesmo resultado. Então vai dar, por exemplo, vai dar 1, 7, 5, 8, 2, 4, ou vai dar 4, 1, 7, 5, 8, 2. Entende? Ele sempre segue essa décima, é uma lei matemática. E eu acho isso incrível, porque o Gurdjieff conseguiu colocar isso nas emoções. Então, como é que isso funciona nas emoções?
é massa pra caralho, tá? E é Enneagrama na prática isso aqui, é Enneagrama Dark Side. Então vamos supor, tá? Que eu, como tipo 3, tô aqui, tá? Eu acho que deve estar pegando aqui. Então eu tô aqui. O que acontece é que a minha personalidade, ela faz um movimento, de acordo com essa lei, que ela 3, que é todo energia, que é todo desempenhador, quando ele está no estresse, ele vai para 9, tá? O 3, ele que é todo desempenhador, em consciência ele vai para 6, que é o planejamento. É preciso entender isso, tá? Da mesma forma, por exemplo, um 4, tá? O que acontece com o 4? Aqui nós temos, inclusive, para quem estuda Enneagrama já há mais tempo, vai perceber que nós temos algumas flechas, tá? Além desse símbolo, vocês vão perceber que tem flechas, né? Então 2 vai ter uma flecha, tá? Para 8, ele vai ter uma setinha aqui, tá? Mais ou menos dessa forma, né? E vai seguir 8 para 5, vai ter uma setinha do 8 para 5. O que isso significa, tá? Se eu sou uma personalidade 2, o que acontece é que o 2, que é todo coração, que ele é todo doação, meu radar voltado ao outro, aquela coisa de eu quero ganhar a atenção do outro, quero ajudar o outro, porque ele não sabe o que ele precisa, mas eu sei que ele precisa, o outro não atendeu a minha expectativa. Então, o 2 faz um movimento da lei matemática do 7, ele vai para a perca de consciência em 8. Olha que massa isso, entende? Então, o 2, que é todo orgulho, todo coração, joga a raiva daí para fora, percebe? E ainda vai continuar fazendo um movimento de desintegração de consciência. Manjaram? Estão sacando aí? Mais algumas coisas. Da lei do 7, então, acho que é isso. Tá? Eu não quero me estender muito, porque a ideia é que a gente faça mais lives para que vocês vão tomando, né, consciência mais desse conteúdo, mas muito prático, tá? Eu gosto de uma coisa muito prática. E durante os dias, tá? Eu vou fazer um dia só para fazer isso. O movimento energético da personalidade. Eu posso dizer para vocês, fazer um desafio, inclusive. Vocês podem ter feito curso de Enneagrama, vocês podem ter feito o que for, mas tem uma coisa que eu acho incrível, fantástica e maravilhosa. Existe um movimento que a gente faz, corporal, que nos traz a percepção da emoção. Tá? Vamos dar aqui uma dica. Tipo 3, por exemplo, que é a minha personalidade. Tá? Geralmente, a energia do 3, personalidade, ele faz um movimento mais ou menos assim. Vocês vão ficar aí rindo, mas é Enneagrama das personalidades Dark Side, então é para rir mesmo. Então o 3, ele faz uma postura. É como se ele tivesse essa postura aqui, ó, porque 3 é imagem, 3 é a vaidade, né? É a minha personalidade, aliás, então eu vou fazer ela muito bem. Vou largar aqui o pincel. Então o 3, tá? Aqui, ó. Estufa o peitinho aqui, ó. Coloca a barriguinha pra dentro. E pra cada uma das personalidades tem um dessa, tá? Mas esse aqui é só pra hoje, pra gente ter. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. A bundinha porque é pra dentro aqui, ó. Coloca um pouquinho a amostra aqui, ó. Tá? O pezinho na frente aqui, ó. Um pouquinho inclinado. E pode colocar até a mãozinha no bolso aqui, ó. Assim, ó. E aquela olhadinha pra cima aqui, ó. Vaidade. Vaidade. Saca essa? Esse é o movimento da personalidade. E aí, por exemplo, né, nos treinamentos a gente faz isso. Então, quando pede para fazer isso, a pessoa que tem essa personalidade, geralmente os vaidosos, tipo 3, acham isso incrível, vai achar isso macho, vai dizer assim, nossa, isso é muito a minha cara, ou vão dizer, nossa, isso é muito a tua cara. Mas essa é a sacada. Só que alguns movimentos, as pessoas, quando se conectam com a própria emoção, tá, isso vai gerar uma dor absurda. Por quê? Porque não tinha consciência de que isso é a personalidade, tá? Mas beleza, deixamos isso de lado, foi divertido, foi legal e tal, mas vamos lá. Essa aí, Everaldo, perfeito. Essa é a pose literal. Aliás, a gente faz isso sem querer, né? É maravilhoso, mas vamos lá. Então a gente falou da lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7. Então tá aqui o Enneagrama das personalidades e aqui tá a questão dos números, tá? Então, tipo, padrão, que mais ainda? Tem outras escolas que falam outras nomenclaturas para aquilo que é o número.
Então, começa aqui, 1, 2, 3, enfim. Mas tem uma outra coisa que acontece aqui, tá? Vocês vão ver que tem uma fita aqui, ó, dividindo, que vai colocar 8, 9 e 1 para cima, que vai colocar 2, 3 e 4 nessa lateral aqui, são os emocionais, e que vai colocar os mentais, 5, 6 e 7 para esse lado aqui, tá? Então o que acontece? Percebam que nessa dança, que nesses movimentos que o Enneagrama faz, a pessoa acaba saindo, por exemplo, de um 2, que é coração, para um instintivo, ou para um ativo, tá? Faz também essa mudança, por isso que eu falo, Enneagrama, é importante a gente perceber, talvez uma das maiores sacadas do Enneagrama seja perceber, seja realmente estar na percepção de que muda a energia. Por isso que tem algumas pessoas que perguntam assim, Fernando, como é que faz para a gente saber? É só de olhar para a pessoa saber o tipo? Energia, tá? Essa é a resposta. Isso aqui é uma pérola para hoje, tá? Então é mapa energético, muda a energia. Por isso que 7 é aquela coisa toda, aquele oba-oba, aquela porra, caralho, né? Tem uma alegria, uma energia, uma coisa divertida e tal, né? O 3, que é toda aquela coisa mais realizador, né? Ele é mais ativo, mas não tem tanta aquela alegria. Só que o 3 é uma personalidade que um dia a gente estuda com isso mais com profundidade, porque o 3, na verdade, a sacada do 3, e estou eu aqui de 3 de novo, o radar é voltado ao sucesso. Então o sucesso está naquilo que é o ambiente. Se o ambiente for um ambiente alegre, o 3 será alegre. Se for um ambiente mais hostil, o 3 será mais hostil. Se for mais dinâmico, ele será mais dinâmico. Então o 3 é muito camaleão. Por isso é a personalidade mais difícil de se identificar. Mas o que é flecha? O que é tipo? Começando, o que é tipo? Então tipo, vamos imaginar aqui, tipo 9. Isso é tipo. Tipo 8, tá? Tipo 1, tipo 7, tipo 5. Isso é tipo, isso é personalidade. E aqui eu quero definir com vocês uma coisa extremamente importante, porque o que é o tipo, o que é a personalidade? Então, a personalidade é um padrão, tá? Que se formou lá na infância. Então, eu diria para vocês assim, desde o momento da fecundação, lá em que o teu pai e a tua mãe, um forneceu um óvulo, a mãe forneceu o óvulo e o pai o espermatozoide, desde esse momento há uma coisa que se chama personalidade sendo formada até aproximadamente os 6, 7 anos. E a personalidade é como se fosse uma máscara que foi usada por você ou por qualquer pessoa para representar ou para ganhar atenção. Eu diria que funciona mais ou menos assim, de uma maneira bem simples. Um ser humano, percebam, eles são muito dependentes, eles precisam do outro. Então eu preciso desenvolver uma estratégia para permanecer vivo. E aí a estratégia é a personalidade. Percebe? Então a personalidade, até os 6 anos aproximadamente. Depois de formada a personalidade, se forma, eu percebo assim, não, então, funcionou esse negócio, usei a máscara aqui, tá dando certo, continuo vivo, ganhei atenção, as pessoas olham para mim, eles me amam de acordo com a personalidade que eu adotei, então o 2 vai ser muito ajudante, é amado por isso, o 3 é realizador, então ele percebeu que é amado por isso, o 4 é melancólico, então ele percebe que o drama ele é amado pelo drama, porque chama a atenção, é isso que funciona. O 8 ele é mais bruto, né? Ele é mais grosso, então isso chama atenção e funcionou. Então personalidade padrão de infância funcionou lá no passado. Depois dos 6, 7 anos, o que acontece? Eu percebo que só ser amado já não dá mais. Então agora eu vou desenvolver os meus instintos. E aqui de instintos eu falo para vocês, as minhas formações são com o Nicolai Corsino, que para mim também é um ninja, tanto de Enneagrama, quanto da questão de instintos, mas é um cara que trabalha essa coisa das energias muito forte, estados meditativos e tudo mais. Mas eu gosto de trabalhar de uma maneira mais, essa loucuragem toda, e trazendo as coisas de uma forma mais simples para você. Então depois da formada personalidade, eu quero decidir. E aí vem a formação dos instintos. Então instinto e Enneagrama, eu trabalho eles diferentes, porque não são a mesma coisa. Tá? Instinto e Enneagrama são coisas distintas. Inclusive, eu mesmo desenvolvi um teste de instintos, eu tenho ele inclusive numa plataforma,
tá? Em que eu consigo, a pessoa responde e é possível identificar, de acordo com as respostas, qual é o instinto mais aguçado e qual é o reprimido, para que possa trabalhar principalmente o reprimido, tá? Já que o aguçado, se você tem demais, é melhor que tenha menos. Mas beleza, personalidade, então, padrão infantil, funciona uma máscara lá na infância, o problema é que depois a gente não tem consciência sobre autoconhecimento para poder pegar e deixar a máscara de lado e ser você mesmo. Aí que eu falo numa postura diferente, porque uma coisa é o meu padrão de infância, máscara da personalidade, e eu infantil. Outra coisa é eu agora adulto. Preciso ser amado pelos outros? Não consigo mais me virar sozinho? Não dou conta da minha vida? Não, eu como adulto, eu posso ser e fazer o que eu quiser, com consciência e na postura correta. Então acolho aquilo que é a minha criança, como foi, dentro do padrão da personalidade, para que eu possa ser diferente. E aqui está o pulo do gato. Tipo é isso. O que é asa? Tá? Bem rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Onde eu encontro o teste do estilo, do tipo. Olha, eu tenho o teste ali, tá? Inclusive agora à tarde eu tenho uma reunião para colocar ele numa plataforma em que saia resultados automáticos. Senão eu tenho o link, tá? Depois eu posso deixar também no perfil ali o meu contato de WhatsApp. Se manda uma mensagem, eu te encaminho o link e aí você responde e tal, e aí eu preciso entrar em contato individual para dar a devolutiva para cada um, tá? Instintos, tá? Mas beleza, saímos agora dos instintos, vamos deixar os instintos de lado. Tipo, sei lá, vamos pegar aqui o 7 então, alegrinho, né? 7, tipo 7, o que é asa? As asas são os vizinhos, então só é possível dizer que um 7 tem asa 6 ou asa 8. 8 só tem asa 7 ou asa 9. Aí se trabalhou muito no passado a questão da personalidade, dizendo assim, eu sou um 7 asa 6, mais desenvolvida, minha asa 6 é mais grande e a minha asa 8 é menor, então para trabalhar a evolução da minha personalidade eu preciso desenvolver mais a asa 8. Bom, até onde eu tenho estudado o Enneagrama, tá? E eu falo para vocês que eu acompanho isso com uma frequência, então o Enneagrama mais evoluído, não é uma questão de desenvolver mais a asa, não é uma questão de desenvolver mais um ou outro, porque eu sou 6 mais 5, então preciso desenvolver mais o 7, não. A gente precisa só tomar consciência de que a personalidade é o nosso modo infantil de operar. Então o que muda é eu tomar consciência do modo infantil para que eu opere no modo adulto. Tá? E aí tem um trabalho muito longo a ser feito nesse sentido. Por quê? Porque como é que eu posso parar de operar no modo infantil e operar no modo adulto? Só que eu tenha realmente conhecimento profundo a respeito da minha infância. Então eu primeiro vou ter que mexer muito com tudo isso para perceber tudo que aconteceu e perceber qual que é os meus padrões, os meus modelos, né? O meu script. Né? Eu tenho a minha terapeuta fala de script de vida, para perceber qual que é o meu mapa, como é que eu atuo, para que quando eu perceber o modo que eu atuo, além daquilo que é o padrão da personalidade, eu consiga olhar para isso e acolher, para que aí eu perceba que existem outras possibilidades, porque senão eu sempre vou atuar da mesma forma, tá? É assim que funciona, lamento, mas é assim. Não foi fácil para mim tomar consciência de tudo aquilo que aconteceu, ou de olhar e tal, e ficar muito naquela de mimimi, reclamação, porque para mim foi assim e tal. O que muda realmente, parece meio grosseiro, mas é olhar para o passado, né? Que o passado é como Thanos, né? É inevitável. Então é olhar para o passado, perceber que realmente ele é inevitável, mas olhar para ele e perceber o que é que eu aprendi com isso, acolher isso nessa criança e poder trabalhar o adulto daqui para frente. Mas aí tem mais uma coisa que vem depois disso tudo, que é sistêmico, que é inteligência sistêmica, constelação familiar, e que a gente precisa trabalhar apoiado nisso também, porque não tem como você trabalhar a personalidade desrespeitando as leis da vida. É mais ou menos assim. Galera, eu só vou pedir, eu peço desculpa para vocês se de repente eu não estou respondendo alguma coisa no chat, porque eu estou aqui atuando, né? E aí eu olho depois, e se tiver alguma coisinha, me manda mensagem no privado que eu respondo também. Então, tipo asa, tá? A asa vai ser isso aqui, tá? 1 tem asa 9, tem asa 2, 2 tem asa 1, tem asa 3, 3 tem asa 4, asa 2.
Aí tem gente que vai dizer assim, mas Fernando, eu fiz pelo Enneagrama e o meu padrão é 7 e o meu padrão é 3 e eu tenho galho 7. Perfeito? Pode acontecer, principalmente no caso 3. O 3 pode ser muito forte em 1, pode ser muito forte em 8, pode ser muito forte em 6, pode ser muito forte em 5. Mas por quê? Porque o 3 ele é camaleão. Então aonde, vamos imaginar assim, eu tenho muito de 7, por quê? Porque às vezes através da alegria e da piada eu ganho atenção e enalteço a minha vaidade. Tá? O que não acontece com o 2. Mas você pode dizer assim, eu sou 2, mas eu tenho galho 8 forte. Por quê? Porque 2 que está estressando facilmente acessa rapidamente a flecha 8. Tá? Pode ainda estar continuando e indo para 5. Percebam que o movimento que você faz dentro do Enneagrama é assim. É esse o movimento que acontece. Eu sou 4, mas eu tenho 1 forte. Claro, o 4 acaba fazendo movimento para 1. Tá? Por quê? Porque o 4, que o vício emocional é a inveja, ele tem uma postura mais ou menos assim, que ele se encolhe, e é como se ele olhasse para cima e existe alguma coisa errada comigo, que não me acolheram do jeito que eu sou. E aí eu preciso me tornar individual, mas eu tenho essa sensação de ter algo errado comigo. Né? E aí ele faz movimento para 1. Tá bom? Ou então pode fazer 3 e tem o 9 alto. Ou a flecha. 3, que é todo realizador, não deu certo o projeto, vai para 9, perde energia e esmorece. Entende? É assim. Então, flecha, estava falando das asas e já acabei falando das flechas, tá? Quando a gente está saindo, então, do padrão. Então, 5 faz flecha para 7 e faz flecha para 8. Mas esse não é um movimento que termina, tá? O movimento de perca de consciência é o movimento, por exemplo, 5 faz movimento para 7, né? 5 que é todo intelectual, que é todo inteligente, começa a julgar os outros porque eles não são tão inteligentes, começam a fazer piadas depreciativas. E aí depois eu faço movimento ainda para 1. Porra, quem não é 7 aí, que não vive indo para 1? O 7 quer toda alegria, aquela coisa toda. E aí o que acontece, o 7 quando estressa vai para 1, se torna rígido, se torna inflexível, fica com dor nas costas, começa a ter azia, dor de estômago. Entende? Manjaram? Então flechas são esses caminhos que percorre através daquilo que é a figura do Enneagrama. Sou 4, asa 5 e tenho um movimento forte para 8 e para o 9. Então, é preciso, assim, 4, né? 4, asa 5, acho que é isso que o Thiago está falando aqui. Então 4, asa 5 faz movimento para 8 e para 9. Na verdade é o 4, ele faz movimento para 2 e para 8. Então precisa tomar cuidado porque pode ser que o orgulho esteja escondido aí antes do movimento do 8. Tá? E também tem que perceber o seguinte, se esse 4, às vezes a gente, vou falar para vocês assim, com conhecimento de causa, eu estudo Enneagrama já há muito tempo e já fiz muita confusão. Muita confusão. E eu não estou dizendo que vocês estão fazendo confusão, mas para a gente olhar assim, qual que é a motivação? Porque às vezes eu olho para o padrão e eu acho que estou, mas a motivação qual que é? Por muito tempo, tá? Eu sou um 3, e aqui acho que é uma coisa legal também de você falar agora. Eu sou um 3, mas eu não sou só 3. Vou ficar pro lado de cá. Eu sou um 3, e aqui tem a lei do 1. Então eu sou um 3 mais ou menos aqui, Eu sou um 3 caindo para 4. Então nós não somos só uma personalidade, nós somos uma personalidade mais direcionada para, aqui, o 3 da imagem, mais para 4. Ou pode ser um 3 mais para 2, que seria a asa mais desenvolvida. Mas é uma maneira até mais evoluída da gente falar, porque a personalidade não é só isso aqui, você não é só. É por isso que nós somos todos diferentes. Por quê? Porque você pode ser um 3 aqui, lembra? Essa é a lei do 1. Você pode estar em qualquer pontinho aqui, Você pode estar aqui, seria um 3,5, seria meio 3, meio 4, tá? E aí é importante a gente observar isso e entender qual que é o movimento que eu faço dentro da mandala. Não para querer diminuir, sou 2,
Asa 3, social, e depois num momento de muita socialização intensa, e não sentir mais poderoso do grupo, deu atenção merecida, virei um 5, queria falar, parará. Então, olha como é legal, a gente precisa compreender. Ó, um 2, asa 3, social. O 2 social é aquele que, eu falo assim, que o 2 é muito ajudante, né? Então ele procura colar nas pessoas para ajudar. O social, ele procura colar nas pessoas que ajudam as outras. Então, sei lá, é o padre, é o pastor, é o prefeito, o presidente da associação, ele procura como se ele te quisesse colar no poder. Então pode ter até uma percepção de parecer com o 8, mas instinto social, tá? Então o instinto social, ele procura fazer acordos com todos, para fazer para amarrar todo mundo, para conseguir aquilo que ele quer no final. Então ele é mais manipulativo, tá? E aí precisa tomar cuidado, porque a dinâmica que a emoção acaba percorrendo, o que acaba acontecendo, muitas vezes não é o tipo, mas o instinto. Por isso, de novo, tá? Instinto é uma coisa, emoção outra. Eu falo para vocês assim, o meu instinto mais envolvido, inclusive essa já vem na sequência aqui, então falamos, só pra gente, senão vai ficar extenso, eu não queria que desse mais de 30 minutos. Tipo, asa, flechas, e a gente fecha com instintos. Depois vai ter muito assunto, se for o caso a gente faz outra live, mas é importante a gente definir isso. O que é então a questão do instinto, tá? Instinto existem 3, e a gente precisaria ter eles desenvolvidos da mesma forma. Então vamos imaginar que precisaria ter 33,33% para autopreservação, 33% para sexual e 33% para social. É porque daí a gente conseguiria trabalhar a questão dos instintos dentro da nossa personalidade, absorvendo a mesma quantia de energia de cada um deles. Mas não é o que acontece. Na maioria dos casos, nós vamos ter um instinto muito desenvolvido, e instinto, gente, é tomada de decisão. Então muita confusão é feita hoje dentro do Enneagrama, e a maioria das escolas não trabalha os instintos. Só fala assim, tem os instintos, mas não trabalha o que é os instintos de maneira individual, tá? Eu trabalho um curso só de instintos, tá? Eu chamo inclusive de Minotauro, tá? Porque é instinto. Instinto é tomada de decisão. Então, na tomada de decisão, que chega a ser 10 vezes mais rápido do que o pensar, do que o cérebro, porque nós estamos falando aqui de cérebro primitivo, tá? Os instintos é o nosso cérebro primitivo, é tomar decisão, é luta ou fuga. Então ele vem muito mais veloz. Então o que acontece? Social manipulativo, não consigo dizer não. E às vezes a gente faz confusão daí, porque parece que é 2 ou parece que é 9, mas é só instinto social. Não consigo dizer não, por quê? Porque é instinto. Como é que eu vou, entendeu? Porque se a tomada de decisão instintiva ela vem antes, eu não consigo dizer não, porque é instinto social. E eu preciso manipular as pessoas, porque porque eu sinto essa necessidade de contribuir com o grupo, é do meu instinto. Então geralmente social está em 500 grupos, está nos grupos de calcinha, está no grupo do bairro, está nos grupos de associação, está no grupo da prefeitura, está no grupo dos alcoólicos anônimos, está nos grupos, qualquer grupo que colocar ele não consegue sair, porque se ele sair, mas e se eu sair? O que as pessoas vão... Compreende que tem uma brincadeirinha aqui? Valeu, Paula. Compreenderam a brincadeirinha aqui? Esse é o social, então eles são mais contributivos, né? Mas eu falo assim, os instintos não tem, de novo, não tem instinto melhor, não tem instinto pior. A gente precisa ter os instintos, os 3. O problema nosso é que, no caso, eu social reprimido. Olha o que aconteceu, por exemplo, para mim, que, de novo, 3 vaidosos, né, querendo falar sobre si, mas assim, é para trazer para vocês consciência à luz dos instintos. Então quando eu tinha lá, sei lá, 6, 7 anos, o meu tamanho, ele não estava de acordo com a minha idade. E eu tinha um irmão com 3 anos mais novo que ele tinha o mesmo tamanho que eu. Então quando a gente ia para ambiente, sei lá, ver parente, ia na igreja ou qualquer lugar, eu estava perto sempre da minha mãe. E aí a minha mãe falava algumas coisas que eu, como criança, entendia como crítica. Então, sei lá, falava, o Fernando precisa tomar remédio e tal, porque ele é muito pequeno. E eu sentia aquilo, tipo assim, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, e ele é muito pequeno, então eu, como sou um 3 e já tinha desenvolvido a personalidade, ficava com vergonha, porque aqui tem a vergonha envolvida, tá? 2, 3 e 4. Então isso me afastava das pessoas. Eu ia pro ponto de ônibus, eles me corneteavam, ficavam brincando comigo, e tinha até um apelido que eles tinham me dado, que era plantadeira, porque eu ficava assim,
Eu ficava assim, aí parecia a galera que trabalha no sítio, planta de tec-tec, que chama. Então era plantadeira, e eu ficava com vergonha. Mas essa vergonha vinha da exposição aos grupos. E o que eu fiz com isso? Instinto social, me afasto. Então sempre que tiver mais pessoas eu me afasto. Por quê? Porque me causa esse... Então tipo assim, acionou o gatilho. Instinto social meu era reprimido. Até pouco tempo atrás, ou algum tempo atrás, quando eu fui fazer uma pós-graduação, ainda assim, quando eu era líder do grupo, quando eu ia para o grupo, eu tremia. Entende? Tinha essa coisa que me afastava, acionava esse gatilho. Então o meu social, essa coisa de contribuir, por exemplo, estar aqui com vocês, não ia existir. Por quê? Porque o meu instinto social praticamente não existia. O meu instinto mais desenvolvido, e agora vamos falar do segundo, é sexual. Sexual é a energia para realizar. Eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Tá? Eu vou defender uma ideia. E alguém discorda da minha ideia, eu discuto. Tem discussão, é uma coisa mais acalorada. Se alguém vier me desafiar, nós vamos sair na pancada, porque o instinto sexual tem mais violência. Eles são mais agressivos, seja nas palavras, seja nas atitudes. Eu não estou falando aqui disso, mas o instinto sexual é o instinto da violência mesmo, da pancadaria, da luta. Tá? Eu não estou dizendo que quem tem instinto sexual mais desenvolvido seja todo mundo lutador, mas eles são mais briguentos, eles têm mais energia, tem mais aquela explosão, tem mais tesão para conquistar aquilo que é do seu desejo, tá? Que é do seu desejo, da sua vontade. Então o instinto sexual, inclusive às vezes acontece nos relacionamentos, ele meio que se funde no outro. Ele se funde na outra pessoa e passa a quase ser a outra pessoa, porque tem essa coisa, o sexual tem essa fusão. É como se fosse uma transformação. E aí então, é como se amasse demais, e aí quando termina é quase a morte. Parece um 4, mas é só instinto. Tá? Então tem essas coisas. Ele se funde muito e depois é quase como se fosse uma morte e um renascimento a cada transformação. Pode ser no relacionamento ou pode ser também no trabalho. Então o instinto sexual tem essa coisa, tá? Mais tesão mesmo para conquistar aquilo que eu quero. Eu quero. A outra pessoa quer a mesma coisa, é meu. Eu tenho mais energia para isso. Social vai dizer assim, então vai ficar com nós dois. Autopreservação, que daí é o terceiro instinto, ele vai olhar assim, vai analisar, vai pensar, mas será que eu não encontro um outro desse em outro lugar? Por quê? Porque o que vem primeiro é a preservação, integridade física. Então o instinto autopreservação, vai parecer que eu estou falando de um 5, e olha a confusão que acontece. Porque a autopreservação é muito assim, qualquer das personalidades. Ele está lá analisando, observando, coletando informações. Analisando, observando, coletando informações. Tem uma coisa para comprar? Mas será que vai faltar para o dinheiro do mês, do aluguel? E será que eu já tenho comida na geladeira? E se eu tenho comida na geladeira, inclusive, vem um amigo, vem tomar um café comigo. Mas eu não vou abrir a geladeira para ele. Porque se eu gastar aquilo que eu tenho na geladeira, entende? Então preservação, segurança física, segurança financeira, né? Absorção de informações, é como se ele administrasse a sua vida através de uma planilha de Excel. Autopreservação, é mais ou menos assim. Aí agora você imagina, todos esses três instintos, autopreservação sexual e social, e a gente coloca, tem os três aqui, tem os três aqui, tem os três aqui, tem os três aqui, tem os três aqui. Então é muito diferente, tá? Então é mais ou menos isso hoje que eu queria passar para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu sou 4 sexual, sofro demais mesmo, é isso aí. Ó. E no 4 sexual, vamos entender um pouquinho isso. Ó. Então, o 4 que está aqui, é a personalidade. A gente precisa chancelar isso. A personalidade não é uma pessoa. A personalidade é um padrão infantil. Então, o padrão da personalidade 4 é uma paixão pelo sofrimento. Então, tem essa melancolia. Quando o instinto é sexual, ele sofre muito, mas ele também, assim, como ele prefere contatos 1 a 1 no sexual, ele é muito desse tete a tete 1 a 1, ele quer transferir também o sofrimento dele para o outro, para que o outro sofra junto. Entendeu? Então tem essas dinâmicas junto na questão instintiva. Então o 4, no sexual, ele quer que o outro sofra junto comigo. O social, ele se joga no chão, para que todo mundo veja. Tá? E o autopreservação ele é quase contratipo, assim, que a galera chama, por quê? Porque ele sofre, mas ele sofre, é um sofrimento mais encolhido, que ele não quer demonstrar, porque ele é mais aninhado, tá?
ele tem essa coisa. Tá legal? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso tudo que eu estou falando. 7 se confunde com 3, sim, 3 se confunde com 7 também. Vamos lá, o que mais? Cheguei agora. Eu vou deixar essa live gravada também, tá? Para quem quiser assistir depois, então vai ficar aqui. Muito conteúdo, muito rico, isso que vale mais que um curso. O teste eu vou deixar ali depois para vocês também. Vou deixar o meu número, tá? Qualquer coisa eu coloco ali só um storyzinho com o meu número para quem tiver interesse, tá? É o meu trabalho, tá, pessoal? Então eu tenho tanto teste de personalidade, tem uma galera inclusive que sempre entra em contato. Eu quero descobrir qual tipo que eu sou e eu faço um mapa da personalidade. Então quando eu dou uma devolutiva, seja do teste de personalidade que eu tenho ou do teste de instintos, eu falo sobre todos eles, tá? Então vamos imaginar, a pessoa, sei lá, tem 1, tem 4 e geralmente tem 7. Então essa dinâmica entre os números, quando sai o teste, o resultado, só que é o meu trabalho. Então geralmente eu tenho alguns pacotes que eu faço, tá? Dessa identificação de personalidade. Eu respondo só para a pessoa, ela interage comigo no WhatsApp ali, ou então ela quer pegar e ela quer fazer uma reunião online para a gente discutir sobre a personalidade. Enfim, vai depender daquilo que a pessoa quer, tá? Daquilo que a pessoa deseja. O custo é baixíssimo para fazer os testes e tal, mas tem um custo do tempo, tá? Então, e falo para vocês, lá na frente, mais para frente, quando a gente tiver entendido sobre o que é e tiver consciência a personalidade, nós vamos chegar num outro nível para discutir uma outra coisa com vocês. Alguns de vocês, talvez que já estejam aqui com a gente, que já acompanham o perfil há mais tempo, já têm consciência de uma outra coisa, que a gente precisa trabalhar isso de maneira colaborativa, tá? Que é o quê? Olha que massa isso, eu tenho uma personalidade, eu tenho um padrão infantil. Para algumas pessoas, só isso já serve, já isso leva para as pessoas para um nível de consciência mais elevado. Para outras nem tanto. Por quê? Porque tem uma outra coisa que eu falo, que são as leis da vida, as leis sistêmicas, a constelação familiar e aquilo que veio com você. Porque perceba uma coisa, a personalidade se forma a partir da junção do espermatozoide com o óvulo. E o que é isso? A personalidade vem depois, daqui para baixo. E o que é daqui para cima? Constelação familiar. Que energia é essa que você está honrando? Quais são as crenças, tudo isso que aconteceu, enfim, coisas que se repetem na minha vida, então tem muita coisa além disso. A gente vai trazer isso nas próximas lives, eu posso convidar a minha terapeuta sistêmica para participar com a gente, para vocês fazerem perguntas e perceberem que universo de conhecimento a gente tem. Galera, vamos já de 40 minutos, tá bom? Eu preferia que a gente fizesse 2 de 20, para que vocês também não se perdessem tanto aí, tá? Agradeço por vocês estarem aqui. Continuem acompanhando, continuem curtindo bastante lá os nossos memes, tá? A ideia do meme, gente, não é agradar ninguém, é realmente dar pancada, tá? É realmente mostrar que, eu posso olhar para mim de uma forma diferente, tá? Eu trago conteúdos também ali de reels, né? Para criar engajamento, para que a gente possa realmente criar uma comunidade, para trazer mais consciência, né, para as pessoas, para que a gente consiga melhorar o nível de relações. E galera, vou fazer um pedido especial para vocês, todos os dias absolutamente, vocês vão ser testados, tá? Vão ser testados, do tipo assim, nossa, mas é tão difícil. É realmente bem difícil lidar com o ser humano, é realmente bem difícil as pessoas trabalharem com mais consciência, mas se não fosse assim, gente, se não fosse você tentando, se não fosse eu aqui, seria ainda pior, tá legal? Então vamos lá, porque esse negócio vai dar certo, vamos lá, porque essa energia a gente vai dissipar para o universo e vai melhorar o nosso dia a dia, vai melhorar as nossas relações, tenho certeza disso. Não esqueça, pode chamar no privado ali, eu vou deixar o contato do WhatsApp também aqui no perfil, tá? No link ali na bio, me chama, vamos interagir, vamos conversar e até a nossa próxima live.